Antes de começar, meus amores, já se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque o que Pedro vai descobrir nas próximas cenas pode mudar completamente o destino de Adriana. E a grande pergunta é: quem realmente provocou a queda de Arthur? Depois de ouvir de Sueli todos os detalhes sobre as coisas terríveis que Ademir fez, Adriana decide abrir o jogo com Pedro. Ela conta que foi justamente ela quem indicou o advogado para ajudá-la na luta contra Ademir. Pedro, porém, revela que existe algo ainda maior por trás daquela investigação. Enquanto procurava documentos e provas nos arquivos deixados pelo próprio pai, ele encontrou uma informação extremamente suspeita. Adriana fica intrigada e quer saber imediatamente do que se trata. Pedro explica que encontrou o nome do perito responsável pelo antigo laudo da morte de Arthur em registros de pagamentos secretos feitos pelo escritório. As datas coincidem e indicam que o perito mantinha uma ligação com Ademir. Para Adriana, aquilo significa que o laudo que a condenou pode ter sido manipulado. Pela primeira vez, surge uma possibilidade concreta de provar que ela foi vítima de uma armação. Pedro admite que depois de tudo que descobriu sobre o próprio pai, já não consegue acreditar na inocência de Ademir. Mas existe um problema. O perito que poderia esclarecer toda a história está morto. Ele foi encontrado sem vida dentro do próprio apartamento, e sua morte foi tratada como algo natural. Adriana imediatamente percebe que alguém pode ter eliminado uma testemunha importante. Se pessoas estavam sendo silenciadas, isso significava que Ademir tinha muito a esconder. Os dois então percebem que precisam encontrar alguma prova que ainda esteja escondida. E é nesse momento que Adriana tem uma ideia. Dora poderia ajudá-los. Dora estava profundamente decepcionada com Ademir e tinha motivos suficientes para querer vê-lo desmascarado. Quando Adriana e Pedro contam que precisam descobrir onde ele está hospedado, Dora revela que sabe exatamente o local. Os três elaboram um plano. Dora iria até o apartamento temporário de Ademir e fingiria que queria reatar o relacionamento. Enquanto ela mantivesse o advogado distraído, Adriana e Pedro procurariam alguma prova escondida. O plano começa a funcionar. Ademir recebe Dora acreditando que finalmente conseguiu recuperar o controle da situação. Ele acredita que a esposa voltou arrependida e começa a inventar justificativas para tudo o que fez. Dora mantém a calma e finge acreditar nas palavras dele. Enquanto isso, Adriana e Pedro conseguem entrar no quarto. Os dois começam a procurar documentos, pastas e caixas. Até que Adriana abre uma mala e encontra algo escondido entre as roupas. É um pendrive. Ela chama Pedro imediatamente. O dispositivo pode conter justamente as informações que eles estavam procurando. Porém, naquele instante, Adriana derruba acidentalmente um copo de vidro. O barulho chama a atenção de Ademir. Ele pergunta a Dora se existe alguém dentro do quarto. Dora consegue inventar uma desculpa e tenta tranquilizá-lo. Pedro rapidamente pega o pendrive e os dois deixam o apartamento antes que sejam descobertos. Assim que Adriana e Pedro saem, Dora abandona a falsa demonstração de carinho e revela sua verdadeira intenção. Ela diz a Ademir que nunca pretendeu voltar para ele e que foi até ali apenas para ajudá-los a descobrir seus segredos. Ademir fica desesperado. Quando entra no quarto e percebe que a mala foi mexida, ele procura pelo pendrive. Ao descobrir que o dispositivo desapareceu, entende que foi enganado. Enquanto isso, Adriana, Pedro e Dora se encontram novamente na rua. Pedro agradece a Dora, pois sem a distração dela seria impossível entrar no apartamento. Adriana segura o dispositivo com esperança de finalmente encontrar uma prova capaz de limpar seu nome. Eles seguem imediatamente para o escritório de Pedro. Ao conectar o pendrive ao computador, Pedro consegue acessar os arquivos. Mas aquilo que aparece na tela é muito mais grave do que eles imaginavam. Existem gravações das câmeras de segurança do condomínio onde Arthur morreu. Eram imagens que nunca chegaram às mãos da polícia. Pedro abre um dos vídeos e percebe algo assustador. Pilar e Ademir aparecem juntos no corredor do prédio pouco antes da queda de Arthur. Adriana fica completamente abalada ao perceber que os dois estavam naquele andar justamente na noite em que tudo aconteceu. Mas existe ainda outra gravação. Nas imagens da escada de serviço, um antigo porteiro aparece correndo desesperadamente logo depois do horário da queda. Pedro acredita que aquele homem pode ter visto tudo. E se ainda estiver vivo, talvez seja a testemunha capaz de finalmente revelar quem estava na varanda naquela noite. A única coisa que eles precisam descobrir agora é onde esse homem está. E é justamente essa busca que poderá colocar Adriana ainda mais perto da verdade. Pedro e Adriana descobrem, na administração do condomínio, que o antigo porteiro se chama José. Depois da morte de Arthur, ele pediu demissão e desapareceu praticamente de um dia para o outro.
O atual funcionário consegue fornecer um endereço antigo e, com essa informação em mãos, Pedro e Adriana partem imediatamente para encontrar o homem. Durante o caminho, Adriana recebe uma ligação de Otoniel. O avô está desesperado porque ela saiu há horas e teme que a busca pela verdade coloque sua vida novamente em perigo. Adriana tenta tranquilizá-lo e conta que encontrou uma pista muito importante. As gravações podem finalmente revelar quem provocou a morte de Arthur. Otoniel insiste para que ela tenha cuidado. Ele sabe que Ademir e Pilar são pessoas perigosas e teme que façam qualquer coisa para impedir que a verdade apareça. Adriana promete tomar cuidado e continua a viagem. Pouco depois, Pedro estaciona diante de uma casa simples. Aquele é o endereço de José. Os dois batem a porta e conseguem falar com o antigo porteiro. Assim que percebe o motivo da visita, José fica assustado e pede que eles vão embora. Ele insiste que não viu absolutamente nada naquela noite. Mas Adriana não aceita aquela resposta. Ela olha diretamente para José e lembra que passou anos presa por um crime que não cometeu. Enquanto ela perdeu sua liberdade, os verdadeiros responsáveis continuaram vivendo normalmente. Pedro então revela que eles possuem as imagens das câmeras. Nas gravações, José aparece correndo pelo corredor imediatamente depois da queda de Arthur. O homem percebe que não consegue mais esconder completamente o que sabe. Pedro promete que ele poderá receber proteção das autoridades caso decida contar a verdade. José, porém, continua com medo. Ele sabe que está enfrentando pessoas poderosas e não quer colocar sua vida em risco. Depois de muita insistência, finalmente admite que estava na portaria naquela noite e que tinha visão da varanda. Ele viu o que aconteceu, mas se recusa a dizer os nomes dentro da própria casa. José exige que tudo seja contado diante de um delegado e somente depois que sua proteção estiver garantida. Adriana aceita. Os três seguem para a delegacia. Diante do delegado, Pedro explica que José é uma testemunha ocular da morte de Arthur e que seu depoimento pode provocar a reabertura do caso. Com a garantia de proteção, José finalmente decide falar. Adriana espera ansiosamente pela resposta. Mas a revelação surpreende até mesmo Pedro. José afirma que não foi Pilar quem empurrou Arthur. Segundo ele, naquela noite, Ademir estava junto de Ulisses. Os dois teriam segurado Arthur e o jogado da varanda. Adriana fica completamente chocada. Pedro também não consegue esconder o impacto. Ele sabia que o pai estava envolvido na falsificação de provas e que havia comprado o silêncio do perito. Mas nunca imaginou que Ademir tivesse participado diretamente da morte de Arthur. O delegado pede que José formalize tudo em depoimento. O antigo porteiro confirma que está disposto a assinar suas declarações. Depois de anos vivendo escondido, ele finalmente decide deixar o medo para trás. Mas, enquanto a investigação avança, uma nova revelação começa a surgir. Otoniel encontra novamente Francesca no Jardim das Lembranças. Ela revela algo que pode mudar não apenas a vida de Joel, mas também a de Adriana. Francesca confirma que Joel é seu filho e diz que chegou o momento de revelar quem é o verdadeiro pai dele. Otoniel fica perplexo ao perceber que a história de Francesca está diretamente ligada à família Brandão. Ela afirma que nada do que aconteceu no passado foi por acaso. Sua própria morte, o sofrimento de Joel e a condenação injusta de Adriana fazem parte de uma história muito maior. Otoniel volta para casa carregando aquele segredo. Adriana percebe imediatamente que o avô está diferente e pergunta o que aconteceu. Ele conta apenas que encontrou uma mulher do passado que conhece segredos importantes sobre a família Brandão e que possui uma revelação capaz de transformar a vida dela. Adriana fica angustiada, mas decide confiar no avô. Otoniel, então, liga para Joel e inventa uma desculpa para fazê-lo ir até sua casa. Ele diz que precisa de ajuda para mover alguns móveis e afirma ter encontrado um objeto antigo que pode interessá-lo. Joel vai imediatamente. Quando chega, percebe que não existe móvel algum para carregar. Otoniel então revela a verdadeira razão de sua presença. Ele conta que esteve com Francesca. Joel não acredita. Para ele, sua mãe morreu quando ainda era criança. Otoniel insiste que reconheceria Francesca em qualquer lugar e garante que ela realmente apareceu diante dele. Adriana também tenta convencer Joel de que o avô está falando a verdade. O rapaz, emocionado e assustado, não consegue entender como sua mãe poderia estar viva. Até que, de repente, uma presença surge na sala. Uma mulher aparece diante deles. É Francesca. Joel fica completamente paralisado. Por alguns segundos, ele não consegue sequer falar. Então Francesca olha para o filho e confirma. Ela voltou para contar toda a verdade. Joel corre para abraçá-la. O reencontro é carregado de lágrimas, saudade e emoção.
Depois de tantos anos acreditando que jamais voltaria a ver a mãe, ele finalmente está diante dela. Mas Francesca ainda guarda a revelação mais importante de todas. E quando ela disser quem é o verdadeiro pai de Joel, toda a história da família Brandão será completamente abalada. O reencontro entre Joel e Francesca emociona Adriana e Otoniel. Depois de tantos anos separados, mãe e filho finalmente estão frente a frente. Francesca explica que seu tempo é curto e que voltou porque não poderia permitir que Joel continuasse vivendo sem conhecer suas verdadeiras origens. Ela então revela que trabalhou durante muitos anos como cozinheira pessoal de Arthur Brandão. Naquela época, os dois tiveram um relacionamento secreto. Desse relacionamento nasceu Joel. A revelação deixa todos completamente atordoados. Joel descobre que Arthur Brandão não era apenas o homem cuja morte destruiu a vida de Adriana. Ele era seu pai biológico. E isso significa que Joel é um dos verdadeiros herdeiros da família Brandão. Francesca conta que Pilar descobriu a existência daquele relacionamento e soube que Arthur tinha um filho fora do casamento. O medo de perder dinheiro e poder fez Pilar agir para esconder aquela verdade. Francesca afirma que foi afastada da vida do próprio filho e que tudo foi feito para impedir que Arthur descobrisse ou assumisse publicamente a existência de Joel. Otoniel fica indignado. Ele percebe que a mesma família responsável pela destruição da vida de Adriana também pode ter causado o sofrimento de Joel durante todos esses anos. Mas Francesca ainda revela algo mais assustador. Ela afirma que a condenação de Adriana não aconteceu por acaso. Enquanto todos acreditavam que ela era responsável pela morte de Arthur, pessoas poderosas trabalhavam nos bastidores para esconder a verdadeira história. Agora, porém, as peças começam a se encaixar. Pedro encontrou o pendrive escondido entre os pertences de Ademir. Dentro dele estavam as gravações do condomínio. As imagens mostram Ademir e Pilar circulando pelo prédio na noite da tragédia. Depois, José revelou que viu Ademir e Ulisses na varanda no momento em que Arthur caiu. O depoimento do antigo porteiro pode finalmente permitir que o caso seja reaberto. E agora surge outra peça fundamental, Joel. Se ele é realmente filho de Arthur, sua existência pode mudar completamente a disputa pela herança e revelar o verdadeiro motivo por trás de tantos crimes. Francesca olha para Adriana e afirma que Pilar acreditou que poderia apagar o passado para sempre. Mas cometeu um erro. Ela não conseguiu destruir todas as provas. Não conseguiu impedir que José falasse. Não conseguiu impedir que Pedro descobrisse os arquivos. E principalmente não conseguiu impedir que Francesca voltasse para revelar a existência de Joel. Adriana fica emocionada ao perceber que finalmente pode ter a chance de recuperar sua vida. Durante anos, carregou uma condenação que não merecia. Agora existem imagens, uma testemunha e novas informações capazes de provar que tudo foi armado contra ela. Pedro também terá que enfrentar uma verdade dolorosa. Seu próprio pai está diretamente envolvido em uma história muito mais cruel do que ele imaginava. Ademir não apenas manipulou documentos e tentou controlar a justiça. Segundo o depoimento de José, ele participou diretamente da morte de Arthur, e Ulisses estava ao lado dele. Enquanto isso, Pilar pode estar prestes a perder tudo. A existência de Joel como filho biológico de Arthur representa uma ameaça enorme aos planos que ela construiu durante tantos anos. Francesca promete ajudar Adriana a revelar cada detalhe escondido. Ela sabe que Pilar acreditou estar protegida porque conseguiu apagar rastros e manipular pessoas. Mas agora a verdade começou a aparecer de todos os lados. Adriana, Pedro, Otoniel, José, Joel e Francesca passam a estar ligados pela mesma busca, descobrir toda a verdade sobre o passado e fazer os responsáveis pagarem. E existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Por que Ademir e Ulisses decidiram eliminar Arthur? O que realmente estava por trás daquela queda? E será que Pilar foi apenas uma cúmplice ou existe algo ainda maior que ela ainda está escondendo? As imagens das câmeras podem ser apenas o começo. O depoimento de José poderá colocar Ademir e Ulisses diante da justiça. E a revelação de Francesca poderá transformar Joel no personagem mais importante de toda essa disputa. Depois de tantos anos, Adriana finalmente está deixando de ser a mulher acusada e passando a ocupar o lugar de quem está descobrindo a verdade. A queda de Arthur, a prisão injusta de Adriana, o segredo de Joel e os crimes da família Brandão agora fazem parte de uma única história. E Pilar, que acreditou durante muito tempo que conseguiria controlar todos os envolvidos, começa a perceber que seus segredos estão vindo à tona um por um. Se você quer acompanhar cada nova revelação dessa história e descobrir o que vai acontecer com Adriana, Pedro, Joel, Francesca, Ademir, Ulisses e Pilar,
Inscreva-se no canal agora, deixe o seu like e ative as notificações. E me conte nos comentários, você já imaginava que Joel poderia ser filho de Arthur? E o que acha que vai acontecer quando Pilar descobrir que a verdade finalmente veio à tona? Não perca os próximos capítulos porque essa história está apenas começando a revelar seus maiores segredos.